Então a gente vai entender como que a gente percebe a nossa posição e também como que a gente pode então melhorar, né? Mas antes disso, vamos orar para que Deus possa nos mostrar essas respostas e também nos ajudar a entender essa palavra que vamos ler. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos por essa noite, podermos nos reunir como igreja e te pedimos que o Senhor trabalhe em nossos corações para que possamos entender a Tua palavra. Que o Senhor seja engrandecido nesse momento, seja adorado e apenas o que for da Tua vontade, Deus, chegue aos nossos corações. É isso que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos lá então. 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 até o 13. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Muito bem, então Paulo, ele introduz aqui na carta aos Coríntios a história de Israel. Ele começa a falar de Israel como um exemplo. E ele começa dizendo que ele não quer que eles ignorem o fato de que os nossos antepassados, no caso os israelitas, eles estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Vocês conseguem lembrar de onde está esse trecho? Paulo está falando sobre a saída do Egito. Quando Israel, aprisionado como escravo no Egito, ele sai, atravessa o Mar Vermelho, e depois Deus, ele coloca para guiar o povo de dia uma nuvem e de noite, então, uma chama, né? Que eles podiam seguir. Então, se vocês já leram o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente Êxodo e Números, vocês vão lembrar desses acontecimentos. Então ele diz, lembrem-se disso, né? A nuvem, a coluna de fogo, era Deus guiando o povo, assim como nós. Devemos deixar Deus nos guiar. E eles atravessaram o mar. E, inclusive, nessa questão do mar, ele inclusive diz, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Como assim batizados? Quem estava aqui em dezembro, pode lembrar que a gente falou sobre batismo, simbolismo e tudo mais. E é isso que Paulo está querendo comentar, um simbolismo, simbólico. Qual que é o simbolismo desse batismo, que eles foram batizados em Moisés? Quando eles atravessaram, quando eles entraram no Mar Vermelho, eles atravessaram o Mar Vermelho a seco, né? Eles nem se molharam. Mas quando eles botaram o pé na areia, onde deveria ter água, eles estavam entrando como escravos. Né? A vida deles antes era uma escravidão. Eles estavam fugindo dos egípcios. Quando eles atravessaram o mar e saíram do outro lado, eles estavam saindo como um povo liberto. Um povo que não era mais escravo. Né? Então essa travessia, Paulo está dizendo que ela simboliza um batismo no sentido de que eles emergiram do mar, apesar de não terem se molhado, como um povo santo. Um povo livre, salvo da escravidão. Com Moisés sendo o guia, sendo o líder deles. Por isso que ele diz, em Moisés todos eles foram batizados na nuvem do mar.
Também porque através de Moisés que Deus colocou aquela nuvem para guiar o povo. E agora eles não iam andar conforme eles achavam, ou, sei lá, ir para uma morte certa. Mas eles estavam sendo guiados por Deus. Então, simbolicamente, a gente percebe que Israel tem muito a ver conosco. Porque antes nós vivíamos presos também, escravos do pecado. Uma vida em que a gente não podia decidir se cometeríamos um pecado ou não. E no momento que a gente atravessa, não o mar, mas aquele abismo, né, que nos separa da presença de Deus, do relacionamento com Deus, e a gente atravessa através de Cristo, a gente sai, a gente entra como um povo escravo e emerge como um povo livre. Nós somos libertos das amarras do pecado. E agora nós temos o nosso guia, que no caso Deus mandou o Espírito Santo para nos guiar. Percebem a semelhança? Por isso eu pergunto para vocês refletirem enquanto a gente vai conversando. Você ainda vive como um escravo? Você talvez atravessou esse abismo, esse mar, mas ainda vive como um escravo? Porque a gente vai perceber que o povo egípcio, ou o povo israelita, eles saíram do Egito, fugiram de lá, atravessaram o mar, foram libertos, mas a gente vai perceber que eles ainda viviam como escravos. Ou eles queriam viver como escravos ainda. Vamos continuar com o que Paulo fala, resumidamente, o que aconteceu com eles. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Deus, ele enviava para o povo o maná, que era o alimento deles. Quando eles chegaram no deserto, acabou o alimento deles, eles começaram a dizer, o que a gente vai fazer agora? Nós não temos o que comer. No deserto, não tem comida. Então eles murmuram para Moisés, Moisés ora, e Deus envia o maná. E diz como que eles deviam, então, fazer para colher o maná e preparar o maná e tudo mais. Mas Deus envia o alimento. E não só o alimento, porque eles chegam lá no deserto também, não tem água para beber. E Deus envia, então, uma bebida espiritual, né, que ele fala. Por que ele fala espiritual? Porque vem de Deus. Eles não ganharam, eles não fizeram nada para conseguir isso. Deus enviava o alimento e a bebida para eles. Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Essa pedra que seguia é aquela pedra que Moisés ele bateu, né, e começou a sair água. E aqui ele diz, uma pedra que os seguia. Como assim? A pedra seguia eles, a rocha seguia eles. Não faz muito sentido, a gente não vê isso, né, lá quando a gente lê a história de Israel. Isso vem de uma tradição judaica. Paulo ele era judeu e na tradição dizia então que aquela rocha seguia o povo onde ele ia para que eles pudessem ter água onde quer que eles fossem. A gente percebe que depois eles vão para Mara, onde as águas eram amargas, e eles também reclamam, né? Eles reclamam porque não tinham que beber, e aí Deus então ele faz com que aquela água fique uma água boa para beber e tudo mais. Mas essa rocha não era uma pedrinha, porque eu sempre imaginei que como se fosse tipo uma pedra pequenininha, né? Que foi lá Moisés e bateu. Mas quando Paulo fala em rocha, ele está no original, existem duas palavras para tamanhos diferentes de pedra. Uma é pedra, né, que é uma pedra pequena, e quando é falado em rocha, então é uma pedra maior. É algo, digamos assim, que tu não carrega na mão, que tu não levanta. Né? Então era algo grande, e de lá vertia água. Só que ele fala de Cristo aqui no meio também, não é? E essa rocha era Cristo. Hoje nós sabemos que Deus, ele é o nosso alimento espiritual. Né? Nós nos alimentamos com a comida normal, né? A gente almoça, a gente janta e tudo mais, mas nós temos um alimento espiritual que é a palavra de Deus. Jesus, quando ele se defende contra Satanás, contra as acusações dele, e quando Satanás está tentando ele lá no deserto, Jesus ele se defende dizendo que nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então não é só de comida física que a gente vive, mas do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E Jesus, naquela ocasião que ele está com aquela mulher no poço, ela oferece água para ele e tudo mais, e ele diz, essa água desse poço, quem bebe dela, volta a ter sede. Mas eu tenho uma água que quem bebe dela, nunca mais vai ter sede.
né? Jesus, ele é água viva. Dele jorra, verte uma água eterna. Então, nós precisamos, através disso, depender de Deus. Porque o povo no deserto, sem Deus, eles iam morrer de fome e sede. Então eles precisaram depender totalmente de Deus para que ele enviasse o maná e desse água. Assim nós também. Nós precisamos depender totalmente de Deus para que ele nos dê o alimento espiritual, para que ele sacie a nossa sede, para que nós possamos então viver uma vida de relacionamento com ele. Porque através de nós sozinhos, nós não vamos conseguir chegar até Deus, agradá-lo e nos relacionar com ele. Precisamos depender de Deus, assim como o povo dependeu de Deus no deserto. Ou deveria ter dependido, porque a gente vai perceber que eles erraram. Versículo 5, contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Parece que eles não dependeram totalmente de Deus. Eles cometeram diversos erros. Eles não confiaram em Deus totalmente. Eles seguidamente desobedeceram a Deus. E por esse motivo, eles não entraram na Terra Prometida. Eles morreram no deserto, toda uma geração. Deus, ele deu tudo o que eles necessitavam, libertou eles da opressão, deu alimento, deu o que precisava para sobreviver, deu a direção até a Terra Prometida, mas isso parece que não era suficiente para o povo de Israel. Para eles era muito melhor estar preso, confortavelmente, entre aspas, né, do que viverem livres, mas fora da zona de conforto, mesmo que relacionando-se com Deus. Eles preferiam estar lá sendo açoitados pelos egípcios, trabalhando duramente o dia inteiro. Eles preferiam isso porque lá a comida era melhor. Porque lá eles não iriam morrer, apesar de, obviamente, eles morriam também lá, né? E assim também acontece conosco. Muitas vezes a gente vive uma vida como um povo israelita, que está no deserto e não depende de Deus, não confia. E a gente vai perceber então agora, Paulo vai nos falar 4 exemplos de pecado que eles cometeram no deserto. Ele diz, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Quando ele diz que aconteceram como exemplos, não quer dizer que só aconteceu tudo isso com Israel, para que então, nesse momento, Paulo pudesse chegar e falar isso para o pessoal de Corinto. Não, ele está dizendo que aconteceram e isso a gente pode usar como exemplo e não simplesmente achar, não, era o povo israelita, nós não vamos fazer isso. Não, nós corremos o risco de fazer isso também. Por isso que ele está alertando a igreja e a nós também, para que a gente não cobice essas coisas más. Então, 4 pecados principais que Israel cometeu. Primeiro, versículo 7. Idolatria. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Aqui Paulo está comentando sobre o bezerro de ouro. Moisés ele subiu ao monte para conversar com Deus e ele ficou um bom tempo lá. Se eu não me engano, foram 40 dias que ele ficou lá em cima. E Deus estava falando para ele a lei, falando os 10 mandamentos, né, colocando na pedra os 10 mandamentos, falando todas as leis que precisava e tudo mais. E o povo não teve paciência para esperar Moisés voltar, até porque eles não podiam subir. Porque se eles subissem, eles iriam morrer. Então o povo queria adorar alguém. Aí eles decidiram, acharam uma boa ideia, vamos fazer um bezerro de ouro. Eles trouxeram bastante ouro do Egito, eles pegaram seus brincos, joias e tudo mais, derreteram e fizeram um bezerro. E começaram a adorar aquele bezerro, fizeram festa, farra, se entregaram a tudo que havia de ruim na época. E por causa disso, então, os levitas, Deus deu a consequência para eles, né? Os levitas, eles mataram aproximadamente 3.000 pessoas. E não parou por aí, porque na mesma ocasião, eles praticaram imoralidade sexual, que é o segundo ponto. Não pratique imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Eles, junto àquela adoração, eles praticaram imoralidade sexual, né, se entregando às paixões da sua carne, para poder adorar aquele bezerro. E naquilo então veio uma praga que matou 20.000 pessoas. Então, com os 3.000 que os levitas mataram, aquele dia morreu 23.000 pessoas. Imaginem isso, que a gente
lê na Bíblia que a consequência do pecado é a morte. E a gente vê isso acontecendo. E sempre esteve aqui. E a gente acha que Deus não fala sério quando Ele quer ter um relacionamento conosco. A gente acha, no fim eu vou ser salvo de qualquer forma. Às vezes a gente se engana. Às vezes a gente pode achar que no fim eu vou ser salvo de qualquer forma, assim como o povo de Israel dizia, no fim eu vou entrar na terra prometida de qualquer forma. E a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Terceiro, colocaram o Senhor à prova. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Eles questionaram muitas vezes Moisés. E numa delas, eles começaram a acusar Deus, dizendo que Deus libertou, tirou eles do Egito, para que eles propositalmente morressem no deserto. Eles falaram, Deus, esse Deus maldoso nos tirou do Egito para que a gente morresse aqui. Morresse de fome, olha só, Ele está matando um monte de gente aqui. Nós estamos morrendo. Ele tirou nós de lá só para a gente morrer. Muito mais gente morreu nesse dia também. Deus ele enviou serpentes. E só não morreu mais gente porque Moisés suplicou a Deus. Moisés disse para Deus, não mate todo o povo. Por que tu tirou a gente do Egito para matar agora a gente mesmo? Por mais que o povo estava murmurando, não confiava em Deus. Estavam colocando Deus à prova. Então Moisés suplica e Deus manda ele construir uma serpente num poste. E as pessoas que eram picadas pelas cobras, quando elas olhavam para aquele poste, elas eram curadas. Isso a gente também tem um paralelo com Cristo, Porque nós, no nosso pecado, vivendo nesse pecado, morrendo por causa desse pecado, afastados de Deus, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós então somos salvos, nós somos curados desse pecado, dessa maldição, vamos dizer assim, mas seria bem uma maldição, mas daquela vida que vivíamos, nós somos salvos e nós podemos viver com Deus. E o último, murmuração, e não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Eles murmuravam muito, Murmuravam por causa de comida, aí tinha o maná, eles não gostavam do maná, então queriam carne, porque lá no Egito nós tínhamos carne. Aí quando eles chegaram lá na frente lá da terra prometida, foram os espias lá e olharam, e exceto Josué e Caleb, disseram, não, lá tem gigantes, nunca a gente vai conseguir dominar aquela terra. Nunca a gente vai conseguir vencer eles, duvidando de Deus. Começaram a murmurar, e agora o que a gente vai fazer? Aí levanta alguns homens de uma tribo e começam a reclamar, dizem, não, porque nós deveríamos ter os sacerdotes. Muitas murmurações aconteceram e muitos foram mortos por causa disso. Versículo 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Tudo isso também é exemplo para nós. Nós estamos vivendo o mesmo tempo que a igreja de Corinto. É sobre nós que tem chegado o fim dos tempos. E tudo isso nos mostra que o povo ele saiu do Egito. Só que o Egito não tinha saído do povo. No coração deles, eles ainda queriam viver lá no Egito, onde tinha carne, onde eles tinham certeza que no outro dia ia ter água, que eles sabiam aonde eles estavam, no conforto do seu lar, que eles podiam fazer o que quisessem, exceto viver para Deus. Eles queriam continuar uma vida pagã lá no Egito. E a gente percebe que hoje nós vivemos da mesma forma. Antes de nos tornarmos cristãos, nós vivemos uma vida de pecado, que eu comentei antes, escravos do pecado. Nós somos libertos do pecado. Só que hoje, a vida que a gente vive aqui, o nosso deserto, é muito pior. Hoje, nós estamos vivendo aquilo que a gente chama de fim dos tempos, e o ano passado, quem lembra, a gente falou sobre isso, que a gente tem visto sinais ao nosso redor. Então hoje é muito mais complicado do que para eles. Eles só tinham que se preocupar, ou melhor, nem tinham que se preocupar com o que comer e beber. Eles não tinham que se preocupar com nada, na verdade, quando eles estavam no deserto. Eles só tinham que depender de Deus. Hoje nós estamos sendo atacados a todo momento. Eles estavam atacando, na verdade, os inimigos deles. E precisavam confiar em Deus. Hoje nós somos atacados por todos os lados. Nós ligamos a televisão e a televisão ela nos direciona para uma vida longe de Deus. Nós conversamos com as pessoas ao nosso redor e elas nos direcionam para uma vida longe de Deus.
E nós precisamos ser luz para tudo que está ao nosso redor. Nós precisamos nos manter fortes. Só que a gente não vai conseguir ser forte se nós nos apoiarmos em nós mesmos. É o que Paulo fala a seguir: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Se nós achamos que vamos conseguir nos apoiar em nós mesmos, nós vamos cair no pecado. A Bíblia fala em Provérbios: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Eu acho que é um bom conselho para nós, né? É um ótimo conselho, até mesmo porque se a gente acha que a gente consegue fazer alguma coisa, nós podemos olhar para Moisés. Já que estamos falando, né, do povo de Israel, Moisés, ele foi fiel a Deus em todo o momento. Ele foi leal a Deus a um ponto que eu acredito que nós não somos. Tudo o que acontecia, Moisés, ele recorria a Deus. Ele conversava com Deus e Deus falava para ele: faça isso. Moisés fazia exatamente como Deus tinha falado para fazer. Só que Moisés, ele deu uma escorregada. Assim como nós, Moisés era falho. E ele escorregou no momento que ele se apoiou nas próprias pernas. Todo momento Moisés estava dependendo de Deus, confiando em Deus. Inclusive, ele era um dos únicos que confiava em Deus. Até seus irmãos não confiavam em Deus. Ele confiava a ponto de saber: se Deus está nos mandando ir por aqui, nós vamos. Se Deus está mandando eu pisar no Mar Vermelho, atravessar isso aí, botar o cajado ali para abrir o Mar Vermelho, a gente vai. Se Deus está mandando a gente atacar aquele povo, mesmo que eles possam ser mais fortes que nós somos em menor número, a gente vai. Só que em um momento, Moisés se apoiou nas suas próprias pernas, no seu próprio entendimento. E ele estava, digamos assim, estressado de tanta murmuração do povo, e ele resolve, em vez de dizer para a água, tipo, sai a água, né, dê água, ele resolve xingar o povo. Ele resolve falar aquilo que Deus não mandou ele falar. E por causa disso ele teve uma consequência. Moisés, ele não pôde entrar na terra prometida. Ele foi outro que teve que morrer antes do povo entrar na terra que tinha sido prometida. Ele só pôde olhar para a terra. Aí você pode pensar: mas foi uma coisa tão pequena. E tudo o que Moisés fez, né, foi tão pequenininho, ele só fez uma coisinha errada. Esse que é o nosso problema, a gente quer negociar com Deus. Mas isso é tão pequeno. Para Deus, Moisés desobedeceu. E Moisés, ele não queria que uma geração desobediente, Deus não queria que uma geração desobediente entrasse na terra prometida. Ele queria pessoas fiéis. Por isso que veio uma nova geração, que aprendeu a partir de Moisés o que Deus queria. E Josué liderou a entrada na terra prometida. Por isso nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, porque senão a gente cai. E aí você deve estar pensando aí: início de ano, falou lá alguns minutos atrás sobre esperança, né, da gente confiar em Deus e tudo mais, e aí despeja tudo isso, né, que a gente é pecador, a gente não consegue sozinho, e é difícil, a gente pode ter o mesmo rumo que o povo de Israel, né, porque se o povo de Israel vivia querendo estar no Egito, se a gente vive da mesma forma, dizendo que atravessamos o abismo, mas ainda queremos estar longe de Deus, vivendo no pecado, nós devemos tomar cuidado, porque talvez a gente não atravessou o abismo. A gente só disse para Jesus: olha, estou atravessando, mas na verdade a gente deu meia volta. Então muito cuidado. Mas então, eu venho aqui no início do ano conversar com vocês sobre isso, e aí parece que é um peso, né? Parece pesado, porque como que eu vou ter agora motivação para seguir nesse ano? A motivação vem logo após o que Paulo ele fala para a gente. E Paulo ele vai nos dizer que é simples, a gente não precisa se preocupar com o pecado e tudo mais. A gente só precisa deixar Deus trabalhar, se entregar, né? Confiar em Deus, deixar a esperança naquele em quem a gente quer deixar a esperança, né? Não fazer o que é da nossa própria vontade. Ele diz, versículo 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Quem que é fiel? Deus. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ele não vai permitir. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deus, Ele é fiel. Nada que a gente não suporte, Deus vai permitir que venha até nós. Se nós passamos por alguma tentação, podem ter certeza
que nós conseguimos, através de Deus, com a ajuda dele, confiando nele, suportar aquilo. O povo conseguia suportar aquilo, mas eles não se entregaram a Deus. Da mesma forma, nós podemos suportar. O exemplo de Israel não tem que ser seguido. E apesar de nós termos as chances de cair nos mesmos erros que eles, nós estamos com o Espírito Santo dentro de nós, com Jesus dentro de nós. Nós temos todas as ferramentas. Deus está sempre do nosso lado, providenciando um escape. Quando a gente olha e a gente está num local que a gente acha que é uma cilada, pode ter certeza, se nós estivermos com Deus, confiando nele, tendo fé nele, dependendo dele, nós vamos ter um escape. Agora, se nós estivermos apoiados nas nossas próprias pernas, certamente a gente vai cair. E como é que a gente sabe que Deus realmente nos entende? Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18. Em Hebreus, esse capítulo, o autor de Hebreus vai nos falar que Jesus, ele é muito semelhante a nós. Apesar de não ter pecado, ele passou por muito do que a gente passa. Hebreus, capítulo 2, versículo 17 e versículo 18. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus, quando ele passou aquele tempo no deserto, é só um exemplo das tentações que Jesus sofreu, porque ele provavelmente sofreu muito mais. Mas lá no deserto foi o início do ministério dele, e ele sofreu um exemplo de tudo que a gente sofre de tentação. Ele sofreu tentação em concupiscência da carne, ostentação dos bens, concupiscência dos olhos. Satanás ofereceu para ele poder, Satanás ofereceu para ele alimento, porque Jesus ficou um bom tempo em jejum, e Jesus ele respondia com a palavra de Deus. Jesus ele dependia de Deus. Quando Satanás disse para ele, olha, faça essas pedrinhas aí se transformarem em pães para te comer, ele disse, nem só de pão viverá o homem. Comentei antes, né? Quando Satanás diz para Jesus provar a Deus, Jesus responde que ninguém deve colocar Deus à prova. Então, Jesus ele se defendeu muito bem. Ele se defendeu usando a palavra. E ele passou pelas tentações que nós sofremos. Então nós podemos ficar tranquilos. Deus, ele nos entende quando nós estamos em uma situação difícil e nós, às vezes, achamos que Deus não sabe como a gente se sente, mas ele sabe exatamente como a gente se sente. Porque ele passou por isso. Ele viveu isso. E ele viveu muito mais do que a gente pode imaginar e algum dia a gente vai viver. Então, para vocês refletirem e também se motivarem, durante esse ano, onde que nós estamos depositando essa esperança? Para quem que nós estamos vivendo? De quem nós estamos dependendo? Em quem nós estamos confiando? Nós precisamos deixar esse pecado para trás. A velha vida já passou. Assim como o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e deixou a vida de escravidão do Egito para trás, nós, quando passamos por Cristo, nós temos que deixar a nossa vida de pecado para trás. E não volte e meia ficar lembrando, mas era tão mais fácil, a vida do pecado, porque eu não precisava, pensar em qual é a vontade de Deus. Eu fazia o que era bom para mim. Eu alimentava a minha carne, meus desejos. E agora é tão difícil, porque eu tenho que depender de Deus. Eu tenho que viver para Deus. Isso aí para a gente é passado. Esse tipo de pensamento não tem que ficar ao nosso redor. Isso é maligno. Isso tem que ficar longe da gente. A gente tem que afastar isso, esse tipo de pensamento. A vida longe do pecado, ela é muito melhor. Porque nós somos livres para decidir exatamente o que a gente vai fazer quando nós estamos pensando em adorar a Deus. Então nós precisamos abandonar a idolatria, deixar isso para trás. Isso não nos pertence mais. Idolatria não é só adorar imagens ou fazer ídolos para nós. Mas idolatria também é egocentrismo. Nós queremos fazer só o que é bom para nós. Deixarmos as outras pessoas de lado. Isso é idolatria também. Idolatria também é a gente querer nos engrandecer.
transformarmos nós mesmos em um ídolo. Idolatria é também aumentar uma pessoa na frente de Deus. Fazer com que aquela pessoa, aquilo que ela fala é mais importante que Deus. Aquela pessoa merece mais louvores do que a Deus. Né? Então que a gente possa realmente nos livrar disso, deixar isso do lado. Possamos então viver para Deus, adorando apenas a Ele. Apenas Deus ser o nosso foco, apenas Ele nos guiar. Assim como a nuvem, né, e a coluna de fogo guiou o povo de Israel no deserto. Nós precisamos também abandonar o pecado no geral. Ele fala da imoralidade sexual, não só imoralidade, mas qualquer tipo de pecado. Isso tem que estar longe da gente. Tem que estar, não podemos mais nos entregar aos desejos da carne. Também não duvidar de Deus. Deus ele tem um propósito para a nossa vida, para cada um de nós. Ele tem uma explicação, um significado para tudo o que acontece. Por isso nós precisamos confiar em Deus. Se Deus mandou o povo de Israel ir por aquele caminho que era mais longo e não passar pelo caminho onde tinha os filisteus, é porque Deus tinha um propósito. Quando o povo vê os egípcios vindo atrás, se Deus mandou eles atravessar o mar, mesmo que tinha um mar na frente deles, Deus tinha um propósito. Quando Deus diz que o povo deveria fazer tudo o que ele mandou fazer lá no deserto, é porque ele tinha um propósito. E da mesma forma para nós, quando Deus permite que aconteça alguma tentação na nossa vida, é porque ele tem um propósito. Quando Deus permite que aconteça algo que nós consideramos ruim em nossa vida, porque ele tem um propósito. Nós precisamos confiar em Deus, não duvidar. Não pensar, Deus, por que eu estou vivendo dessa forma? Olha tudo o que acontece comigo. Né? E aí entra o quarto ponto, que é não reclamar. Às vezes a gente olha para os outros e diz assim, olha só aquela pessoa, ela nem é cristã. É um pecador, né? A gente acaba se colocando no papel de fariseu. É um pecador e olha tudo o que ele tem. E eu aqui não consigo ser bem-sucedido na minha empresa. A gente não tem que reclamar. Ninguém disse que ser cristão por ser cristão nós teríamos uma vida fácil. Né? A vida fácil do pecado é que fez o povo de Israel não entrar na Terra Prometida, por eles gostarem tanto daquela vida fácil. Né? E nós temos que lembrar que a vida fácil do pecado é uma vida aprisionada. Então não temos que pensar dessa forma. Ninguém disse que seria fácil, né, viver. Até porque quando nós olhamos para a Bíblia, e vocês podem conversar com algumas pessoas que têm muitas posses, né? Eu já vi o relato de uma pessoa que tem muito dinheiro, né? Uma pessoa dada à imoralidade também, que dormiu com muitas mulheres, e essa pessoa diz que não encontrou felicidade. Não fez diferença na vida dela. Porque no fim, o que resta para ela é quase a depressão. E sabe quem que viveu assim também? A gente tem na Bíblia, Salomão. Salomão teve tudo. Imaginem as riquezas do mundo inteiro. Né? Talvez se a gente colocasse na cotação de hoje, agora eu estou chutando, né? Mas eu acho que Salomão seria o homem mais rico do mundo. Salomão ele teve muitas mulheres, ele tinha um harém. Ele tinha tanta mulher que não dava para falar com uma mulher por dia, assim, no ano. Precisava de mais um ano para poder dar a volta. E tanta mulher que ele tinha. E aí Salomão, ele teve tudo isso. Ele foi o homem mais poderoso da época. Ele foi o homem mais sábio. E tendo tudo isso, tendo tudo de tudo, ele percebeu que o ser humano ele tem um vazio tão grande que só Deus pode preencher. Tanto é que ele escreveu um livro que está na Bíblia, Eclesiastes, e lá ele diz, nada faz sentido. Buscar essas coisas é correr atrás do vento. O que a gente precisa perseguir é a vontade de Deus. Não adianta buscar riqueza, é correr atrás do vento. Não adianta buscar relacionamentos amorosos com muitas mulheres. Isso é correr atrás do vento. Não adianta buscar poder, buscar sabedoria, inteligência, ser alguém importante, é correr atrás do vento. Né? Só o que nos resta mesmo para sermos completos é Deus. É o amor de Deus. E como a gente viu, Deus ele é fiel. E se nós nos entregarmos a Ele, Ele é fiel para cuidar da gente. Tanto é que no final, aquele maná que não tinha um gosto muito bom, que era ruim, porque não era perto da comida do Egito, aquele maná teve um gosto muito bom para a geração que nasceu depois e para dois caras chamados Josué e Caleb, que foram fiéis a Deus até o final. Porque esses dois caras, eles entraram na Terra Prometida. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra fértil. Uma terra que era prometida ao povo de Israel.
Esses dois entraram junto com aquele povo nascido no deserto, aquela geração que não conheceu o Egito. Aquela geração que não conheceu o paganismo, que não conheceu o pecado dos egípcios e tudo mais. Aquela geração que nasceu e cresceu comendo maná. E para eles aquilo era suficiente porque eles dependiam de Deus. Que possamos da mesma forma ser assim. E não podemos pensar que isso é um peso para nós. Porque se a gente pensar que é um peso, nós vamos viver como os israelitas. Nós vamos começar a achar que é um peso, é difícil e era tão bom antes que não tinha peso. Nós temos que pensar que isso é leve porque nós nos entregamos a Deus. É uma alegria. É a nossa esperança. No mundo em que a gente vê tanta atrocidade, a gente vê tantas coisas acontecendo de ruim, e eu não estou falando só da política, mas também nos relacionamentos das pessoas, nas famílias, no mundo aí fora, a gente sabe que Deus é fiel e Ele vai cuidar da gente. Que a gente possa lembrar sempre disso. Que no final nós temos uma terra prometida também. Nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. E nós não somos daqui. Nós somos de um lugar muito melhor. E essa é a nossa terra prometida, mas nós temos que ser fiéis até o final. Vamos orar? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, trabalhe, Senhor, em nossas vidas para que possamos Te ouvir. Que Teu Espírito Santo, Deus, fale mais alto nos nossos corações do que a nossa própria vontade. Que Cristo habite ricamente em nossa vida para que Ele possa brilhar a luz dEle através de nós, em nossos relacionamentos, Deus. Que o Senhor nos ajude a mantermos o nosso sabor, que possamos ser sal nessa terra, que possamos manter o nosso caráter, indiferente da situação onde estivermos. Que possamos ver o exemplo de Israel e fazer o contrário. Que possamos ser fiéis a Ti, que possamos ser leais a Ti. Mas principalmente, Deus, que toda essa fidelidade e lealdade seja entregue a Ti, para que não nos apoiemos em nós mesmos, mas que nós possamos depender de Ti e confiar em Ti. Sabemos, Deus, que Tu tem grandes coisas preparadas para nós. Tu és um grande Deus e sabemos que o Teu amor é imensurável. Por isso, Deus, que esse amor possa estar presente em nossos corações e que não possamos ouvir ou ver tudo que o inimigo tem para nos oferecer de uma velha vida que ficou para trás. Que nessa nova vida, Deus, possamos viver realmente para Ti. Te pedimos isso, Deus, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.